Todas as sextas-feiras nós temos a sexta-feira do Enchei-vos com o Espírito Santo. E é uma noite muito especial onde nós dedicamos ao ensino do poder do Espírito Santo que tem transformado tanto as nossas vidas. Então peço que você dê de presente a sua atenção, que você não converse, que você não ande pela igreja, mas que você fique atento, porque essa palavra poderá mudar a sua vida. Eu vou dizer mais uma vez, essa palavra poderá mudar a sua vida. Isso, tudo vai depender de como você recebe. Então, seja uma boa terra. Eu fico totalmente assim impressionado com a vida dos discípulos, a vida antes e a vida depois dos discípulos. Discípulos que outrora eram medrosos, depois passaram a ser corajosos, ousados. Aonde está o segredo disso? Onde está a chave para isso? Discípulos que tiveram dificuldades numa hora, mas posteriormente não tiveram mais. Só foi vitória, de glória em glória, de poder em poder, de unção em unção, enfim. O que eu quero ministrar aqui para você nessa noite, com a ajuda do poder do Espírito Santo, do nosso amigo Espírito Santo, é justamente sobre o poder do alto na vida do crente. O poder do alto na vida do crente. O poder do alto. Tem alguns nomes que é a mesma coisa. Unção, o fogo, o poder do Espírito, o poder do alto, o batismo no Espírito Santo. Poderíamos colocar tudo no mesmo pacote, porque quer dizer a mesma coisa. Como faz toda a diferença a um crente o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, eu vou usar a palavra, o com aqui, o batismo com o Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo, pastor? O que isso significa? Então eu quero meditar com você, deixar essa palavra para o teu coração. Eu só sei que Deus pode nos levar de medrosos para ousados. Deus pode nos levar de medrosos para corajosos. Deus pode nos levar de pessoas, de crentes tranquilos para crentes dinâmicos. Dinâmicos. Então, o que nós vamos colocar e servir à mesa aqui é justamente isso. O poder do alto na vida do crente. Gente, essa não é uma mensagem minha. Essa não é uma mensagem, uma ideia da minha cabeça. Isso é uma ideia da Bíblia, da palavra de Deus. Como nós, crentes em Jesus Cristo, salvos em Jesus Cristo, precisamos ter esse poder do alto sobre a nossa vida. É impressionante. A leitura que nós vamos fazer é em Atos capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, preste muita atenção na leitura, gente. A leitura da palavra, preste muita atenção nisso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles, quem? Os discípulos, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo
uns 12 homens. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você pegou o cenário aqui? O cenário é o apóstolo Paulo, o ministro de Deus, que outrora perseguia a igreja, mas agora se tornou um ministro de Deus, alguém, um pregador. Paulo começa a passar pelas cidades para fundar igrejas, para pregar o evangelho nessas cidades e fazer com que essas pessoas que crescem no evangelho, então começasse ali uma igreja, para que outras pessoas se achegassem, para que outras pessoas ouvissem a palavra, para que outras pessoas crescessem na palavra. Porque escute bem a dica aqui. Não tem a ver com você vir uma vez na igreja e depois nunca mais voltar. Mas a igreja é algo para toda a nossa vida terrena. A igreja de Jesus Cristo, eu estou falando mesmo, essa reunião nossa, bonita, abençoada, essa reunião, essa assembleia dos justos, dos santos, os chamados para fora, esta reunião é para toda a nossa vida. É mesmo, pastor? É mesmo. O segredo é esse, o segredo é você perseverar. Por que nós não recomendamos a pessoa que vai num lugar, depois já muda para outro lugar, já muda para outra igreja, depois já muda para outra igreja, como diz aí a frase, o crente que pula de galho em galho. Você já ouviu falar disso aí? É porque esse crente não cria raiz. Esse crente não cria raiz no seu lugar. Não cria raiz na igreja do Senhor. E Deus quer fazer o que conosco? Deus quer nos edificar. Para quê? Para nós edificarmos outras pessoas. Deus quer nos edificar, Deus quer nos fazer crescer, para quê? Para que a gente possa edificar outras pessoas. Eu lembro da palavra do pastor João, o pastor que me batizou nas águas, ele disse assim, ó, ele me chamava de Carlinho, até hoje ele me chama, ele deu um grito: Carlinho, eu vou te batizar, mas não seja para sempre um bebê espiritual. Cresça, desenvolva, ele disse. Por que ele disse isso? Porque o crente, ele precisa crescer. Paulo diz lá na igreja de Corinto, lá, olha, vocês já deveriam estar reinando, mas vocês não estão, porque vocês são meninos ainda. Vocês ainda são crianças em Cristo. É normal a gente ser uma criança em Cristo, nascer de novo, ser um tecnon, né, um gerado de Deus. É normal, maravilha, mas não é para sempre que a gente tem que ser um tecnon. Não é para sempre que a gente tem que ser um menininho que não cresce. Não, a gente precisa crescer. Deus quer que a gente amadureça. Deus quer que a gente amadureça. Se a gente crescer na palavra, no conhecimento, no relacionamento com Deus, tudo vai mudar na nossa caminhada. Falhas serão deixadas para trás, dificuldades que pareciam gigantes, verdadeiros Golias, ficarão para trás com o nosso crescimento. Deus deseja que a gente cresça. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse assim, ó, desejai ardentemente o leite espiritual. O que ele estava querendo dizer com leite espiritual? A palavra, que dá o crescimento ao crente, que dá o crescimento à pessoa. Então o propósito da igreja é o que? Edificação. Aqui tem louvor que te edifica, aqui tem palavra que te edifica, aqui tem testemunho que te edifica, aqui tem irmãos que te edifica, aqui tem irmãos que podem ter até alguns probleminhas com você, mas esses probleminhas são bons porque são ferro afiando ferro, também vai te edificar. Ou você quer só molezinha, só é difícil crescer só na molezinha, no mamão com açúcar. Precisa ter como falam, umas torcidas ali, pai. Isso vai fazer crescer. Né? Deus quer nos preparar para nós sermos o quê? Guerreiros aqui nessa terra. Então a igreja de Jesus é uma bênção. A igreja de Jesus é uma bênção, é um local onde nós somos edificados. Agora, a gente não pode ficar a vida inteira sentado e não servir os outros. A gente precisa servir as pessoas. Como, pastor, que nós vamos servir as pessoas? Com o dom que Deus nos deu. Sabia que todos nós aqui somos líderes? Se você não sabia, passa a saber agora. Todos nós somos líderes. Se todos nós somos líderes, pastor, quem eu vou liderar? Quem será o liderado? Você é líder de si mesmo. Você é líder do dom que Deus te deu. Você precisa saber liderar esse dom que Deus te deu. É por isso que aqui na nossa igreja a gente tem departamento infantil, no momento, os obreiros, tem o departamento da dança, tem o departamento do louvor, tem
Porque são pessoas que usam as habilidades, suas finanças, seus talentos, seus dons, para quê? Para edificar outra pessoa. Quantos gostaram e foram abençoados com o louvor que nós tivemos aqui agora? Então, esse louvor foi por quê? Porque pessoas usando o dom deles, seja no instrumento, seja na voz, para abençoar as nossas vidas. Todos nós em Cristo temos dons, todos nós em Cristo temos alguma coisa para fazer, para edificar os outros. Esse é o nosso propósito. O propósito do quê? Essa é a nossa missão. O quê? Edificar os outros. A igreja é isso, é crescer, 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 crescer. A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para desenvolver, a gente não está aqui para ser uma criança a vida toda. Então joga fora a mamadeira e pega a espada. Fala para quem está do teu lado aí, joga fora a mamadeira, meu irmão, e pega a espada. Ah, pastor, mas o senhor falou que tem que beber o leite. O leite é a palavra, o leite você vai continuar sempre ouvindo, sempre crescendo. Agora, quando Paulo chega lá na cidade de Éfeso, como nós lemos aqui, o Paulo ele faz uma pergunta. Que pergunta que o apóstolo Paulo faz? Uma coisa interessante que Paulo não fala assim, qual curso superior que vocês têm? Aonde vocês trabalham? Que empresa top das galáxias que vocês trabalham na cidade? Ou você é dono de qual empresa? Ou qual carro? Que ano que é o seu carro? Paulo não diz isso daí. Todas essas coisas são importantes, mas eu quero te falar uma coisa mais importante para o crente. Ainda mais importante para o crente. Ainda mais importante para o crente. Ainda mais importante para o crente. O que? A pergunta que Paulo fez. Receberam o Espírito Santo quando creram? A primeira pergunta que Paulo fez, receberam o Espírito Santo quando creram? Por que Paulo fez aquela pergunta? Porque Paulo achou que aqueles discípulos eram discípulos de Jesus, mas não eram discípulos de Jesus, eram discípulos de João Batista. Tanto que eles responderam o seguinte: nós nunca ouvimos falar de Espírito Santo. Sabe o que Paulo, eu imagino que Paulo pensou? Eu acho que Paulo fez que nem a gente faz hoje em dia aí. Gente do céu, vocês estão desatualizados demais da conta. O quê? Nós nunca ouvimos falar de Espírito Santo. Mas que batismo que vocês receberam, Paulo disse. E eles falaram, o batismo de João Batista. O João Batista, tem uma diferença do batismo de João Batista e o batismo de Jesus. E escute, o batismo de João Batista foi para preparar o caminho para arrependimento. O batismo de Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. João Batista batizava na água. Jesus batiza com o Espírito Santo. João Batista batizava, lançava as pessoas na água para arrependimento. Jesus lançava e lança os crentes, batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Esse batismo mudou a minha vida, meu ministério. Esse batismo fez com quem eu sou hoje. E nós estamos crescendo e vamos crescer cada dia mais. Quando Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo? É só a gente estudar um pouquinho que a gente vai entender que Paulo não se referia com o Espírito Santo dentro deles. A gente precisa entender que há uma diferença do Espírito Santo dentro do crente e o Espírito Santo sobre o crente. O Espírito Santo no crente e o Espírito Santo sobre o crente. Há uma diferença do Espírito Santo no crente, estou nos mínimos detalhes. O Espírito Santo no crente e o Espírito Santo sobre o crente. O Espírito Santo no crente é filiação. É quando o crente recebe, quando aquela pessoa reconhece que é pecadora, que veio de Adão, que está morta em seus pecados e transgressões, que Adão a matou através da transgressão lá no jardim. Essa pessoa reconhece que ela não consegue se salvar. Então essa pessoa confessa a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. E o que acontece? Acontece que essa pessoa se torna filha de Deus. João 1,12 diz: a todos que creram e receberam em Jesus, creram no seu nome, Deus deu o poder dessas pessoas se tornar filha de Deus. Gente, às vezes a gente escuta as verdades da palavra de Deus, a gente fica
moscando, como a gente falava antigamente. Gente, a gente não é mais filho da ira. A gente é filho de Deus agora por meio de Cristo Jesus. Eu vou ser mais enfático aqui. Você nunca vai conseguir se salvar. Sua religião nunca vai te salvar. Suas boas obras nunca te salvarão. Você nunca conseguirá chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me aceita aí porque é nós. Nunca, 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 nunca. Você só é aceito por causa do sangue de Jesus. Você só é aceito por causa da fé no sangue precioso de Jesus Cristo. Quando a pessoa chega, eu faço isso, eu faço aquilo, Senhor, me aceita aí. Não. Deus aceita como a gente é, pastor. Mentira. Quem te ensinou tal mentira? Eu achava que era verdade. Deus não aceita como nós somos. Se Deus nos aceitasse como nós somos, não precisava Jesus ter vindo. É simples assim. Se Deus aceita, não. Não, pastor, mas a Bíblia diz que eu não lançarei fora quem vinha a mim. Quem disse isso? Jesus, realmente. Ninguém é lançado fora quando vai até Jesus. Mas Deus só nos aceita quando nós estamos revestidos com o sangue de Jesus Cristo. Quando nós estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a oferta agradável de Deus. Deus mesmo exige, a justiça de Deus exigia uma altíssima obediência à justiça. O que aconteceu? O próprio Deus proveu. Jesus obedeceu, foi até a morte, morte de cruz, e a sua obediência transferiu a nós as suas bênçãos. Ninguém precisa viver amaldiçoado. Ninguém precisa viver tomando pancada do diabo. Ninguém precisa viver como escravo. Se o Filho, entre parênteses, Jesus, te libertar, verdadeiramente sereis livres. Qualquer um pode crer no Senhor Jesus Cristo. Qualquer um. Mas escute, Jesus é somente coberto pelo sangue de Jesus. Quando um crente então reconhece Jesus, o que acontece? O Espírito Santo passa a morar dentro desse crente. Diga comigo, morada. Que nem crente com fome não dá, gente. Que nem crente já alimentado. Morada. Amém. Morada. Essa morada é filiação. É o Espírito Santo em nós. Mas uma coisa, irmã Gislane e demais irmãos, uma coisa é o Espírito Santo em nós, outra coisa é o Espírito Santo sobre nós. Livro de João, capítulo 20, versículo 19. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, os discípulos trancados num lugar, com medo da perseguição. Jesus entra no local. Gente, o local estava trancado, Jesus entrou. Gente, o local estava trancado, tudo fechado, Jesus entrou. Por causa do corpo de glória. Atravessa a parede, entra, nós teremos um corpo semelhante a ele. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Que maravilha ouvir isso, né? Eu não posso ficar aqui, nós vamos ficar pregando só sobre isso aqui. Mas que maravilha ouvir isso, eles estavam atribulados, com medo das perseguições. Jesus diz: a paz seja com vocês. Como que eu defino quando é Jesus que vem ao meu encontro e quando é o inimigo? Quando Jesus vem, ele traz paz. Quando Jesus está no negócio, traz paz. Quando Jesus não está, o seu coraçãozinho acelera, você fica meio pensando, Jesus não está no negócio. Mas quando você sente paz, você fala, Jesus está no negócio aqui. Não faça vista grossa, não feche os ouvidos aos toques do Senhor. Se você sente paz, Jesus está no negócio. Aí Jesus fala, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, ou seja, as mãos furadas e o lado também. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Por que eles se alegraram? Porque o mestre deles tinha morrido, morreu na cruz. E Jesus disse, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro até tentou falar, não, meu mestre, não vai não vamos deixar não. Pedro, eu vim para isso. Para trás de mim, Satanás. Achei muito interessante que Pedro
foi chamado de Satanás e continuou na igreja ainda. Imagina se eu chamo você de Satanás. Será? Olha, tremendo isso aí. Aí os discípulos se alegraram. O mestre deles, o Senhor deles ressuscitou. Escute aqui, ó. A prova de que Jesus é uma verdade seria a sua ressurreição. A prova que Jesus é uma verdade é se ele ressuscitou ou não. Se você ir para a história, se você estudar um pouquinho, sabe o que você vai encontrar? Você vai ver os discípulos morrendo, sendo mortos por causa do evangelho. Menos um, João, por morte natural, lá na ilha de Patmos e tal. Mas o restante, por exemplo, teve discípulo que foi decapitado, teve discípulo que foi crucificado, mas como não quis ser crucificado igual o mestre deles, falou, então me crucifica de cabeça para baixo. Enfim, muitas mortes por causa do evangelho. Agora, vem comigo, se Jesus falou que ia ressuscitar, mas aí não ressuscitou, eu vou morrer por ele? Escute, se Jesus disse que ia ressuscitar, mas não ressuscitou, eu vou dar minha vida por esse evangelho mentiroso, que ele falou que não? Claro que não. Mas por que os discípulos deram a vida? Porque os discípulos viram Jesus ressuscitado. Pegou essa? Por que nós estamos aqui, essa igreja? Por que nós investimos dinheiro, pagamos aluguel, dedicamos a nossa vida? Por quê? Porque nós cremos que Jesus foi ressuscitado. Porque 11 apóstolos não seriam doidos de entregar as suas vidas para serem mortos à espada, crucificados, a lanças, se Jesus fosse uma mentira. Mas Jesus é uma verdade. Ele ressuscitou sim, e Ele está vivo e passeando aqui no nosso meio. Glória a Deus, Jesus é fiel. Aleluia. Sim, eu prego, mas na verdade tem alguém por trás de mim aqui que está liberando essas palavras. Aleluia. Então os discípulos se alegraram quando Jesus apareceu. Por quê? Porque os discípulos viram Jesus ressuscitado. Versículo 21. Novamente Jesus diz, paz seja com vocês. Olha que ênfase, hein? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus foi o primeiro missionário da história. O primeiro missionário é Jesus. Saiu da sua nação, céu, e veio para a nossa nação. Veio para a nossa terra. Jesus foi o primeiro missionário. Deus o enviou aqui. E o que Jesus fala? Agora, assim como o Pai me enviou, eu, Jesus, envio vocês. Falou aos seus discípulos. E olha lá, versículo 22. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Ele soprou, Jesus soprou sobre os discípulos. Recebam o Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Em algum estudo mais, um pouquinho mais apuradinho, você vai perceber que aqui, nesse momento, os discípulos nasceram de novo. Nesse momento, eles foram inseridos no corpo de Cristo. Neste momento, nesse exato momento, os discípulos receberam o Espírito Santo dentro deles. Eles foram salvos, efetivamente, nesse momento. Lembra de Adão? Um boneco de barro. Só teve vida quando soprou. Os discípulos, quem não tem Jesus, morto espiritualmente, vive nessa terra, mas está morto. É um morto vivo. Ele está morto. Ele não tem a vida de Deus. Ele está separado de Deus. Mas até o momento, eu também estava assim. Em 2008, lá antes, eu também estava desse jeito, morto espiritualmente. Eu ia nos cultos, eu ia na igreja, não me chamava atenção. O que me chamava atenção era o louvor, a palavra, eu ficava lá fora, eu ficava lá fora, eu não gostava de ouvir a palavra, eu ficava lá, dava risada, os pregadores davam pancada, porque é horrível para um pregador estar pregando pessoa lá fora. Mas eu ficava. Então o pregador dava, você que está aí fora, Deus vai te pegar e tal. Mas aí um dia eu reconheci a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O sopro veio, o Espírito Santo fez morada dentro de mim. E hoje eu amo a palavra de Deus.
Ai, 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 hoje é nós que é demais da conta. Ouvir e meditar na palavra de Deus, glória a Deus por isso, porque só recebe a palavra de Deus quem é de Deus. Quem é de Deus recebe as palavras de Deus. Então, nessa hora os discípulos nasceram de novo. Quantos aqui entenderam a diferença de o Espírito Santo dentro? Espírito Santo dentro, filiação. Espírito Santo dentro, você se tornou filho. Todo crente que nasceu de novo, fala ele em línguas ou não, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Mas Deus não quer apenas, isso é só um começo, que o Espírito Santo fica dentro. Mas Deus quer descer sobre você o Espírito Santo. É mesmo, pastor? Atos capítulo 1, versículo de número 5. Atos capítulo 1, versículo de número 5. Vamos acompanhar aqui a escritura. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus comia com seus discípulos, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Qual promessa? O Espírito Santo descendo sobre. Escute. Escute. A gente pode ser uma igreja mortíssima na cidade de Ourinhos, mas a gente pode ser também uma igreja vivíssima na cidade de Ourinhos. A gente pode ser uma igreja que as pessoas entram à geladeira. Não se fala de Cristo, é só, enfim. Mas a gente pode ser uma igreja que as pessoas entram e sente queimar os seus corações, porque o Espírito Santo está agindo no nosso meio. Jesus disse: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus disse, o João batizou Jesus já tinha ressuscitado, os discípulos já tinham nascido de novo, e aí Jesus chega e fala: João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Você percebe que o Espírito Santo dentro de nós não é o batismo com o Espírito Santo? Se fosse, Jesus não falaria que eles seriam batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ué, porque lá em João 20, ele já tinha soprado o Espírito neles. Pegou essa? Jesus disse, e faz uma diferença de nascer de novo e a diferença de receber o poder do alto. A minha oração nessa noite é que todos, muitos aqui já receberam, mas se você ainda não recebeu, que você receba o poder do alto hoje. Deus não é invasor, Deus não vem metendo o pé na porta, só recebe quem crê, só recebe quem deseja. Tem casos, gente, que pessoas que ainda nem passaram pelas águas do batismo, eles já recebem o poder do Espírito Santo na vida deles. Depois vão para a água do batismo, mas existem esses casos. Jesus disse aos seus discípulos: olha lá, poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, ó a pergunta dos discípulos, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Eles perguntaram, fizeram uma pergunta escatológica. O que é escatologia? Escatologia é estudo das coisas que vão acontecer, das coisas vindouras. E eles queriam saber: me fala, Jesus, me fala, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É nesse tempo? Sabe o que Jesus responde para eles? Versículo 7. Ele lhes respondeu, Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus está dizendo o seguinte: agora não é hora de pensar nisso. Agora não é a hora da gente conversar sobre isso. Sabe por quê? Porque tem coisas urgentes para fazer. Que coisas? Versículo 8. Jesus disse: mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo o seguinte: há coisa urgente para fazer. O que é essa coisa urgente para fazer? Ser testemunha, pregar que eu morri, mas ressuscitei, que eu mudo, transformo a vida do homem, que eu salvo o homem do inferno, que eu tiro o cara da miséria, que eu tiro o cara da enfermidade, que eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou Jesus. É isso é mais urgente, é para isso que vocês foram chamados. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O que os discípulos fizeram? O que os apóstolos fizeram? O que Jesus pediu. Aguardaram. Eles ficaram aguardando essa promessa. Que promessa? De nascerem de novo? Não, eles já tinham nascido de novo. A promessa de receber o poder do alto sobre a vida, e esse poder capacitando a vida deles para serem testemunhas de Jesus. Atos 2:1. E chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Que todos eram esses? Os discípulos e mais algumas pessoas, como a mãe de Jesus, por exemplo, estavam reunidos por quê? Porque Jesus mandou ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Ficar em Jerusalém. Os discípulos eram obedientes. Quem é obediente? Escute o pastor Coutinho e escute demais irmãos. Quem é obediente à palavra de Jesus, recebe muito. Quem é obediente à palavra de Jesus, ganha muito. Não perde tempo. Avança. Eles fizeram o quê? Chegando o dia de Pentecoste, estavam reunidos num só lugar. Olha lá, num só lugar. Não era assim, eu vou acompanhar pelo Face aqui, ou vou acompanhar pelo YouTube. Gente, crente tem que estar junto. É legal participar de um culto pela internet, é legal participar de uma reunião, é muito bacana, legal, eu sou edificado também, escuto muitas mensagens pelo YouTube. Mas deixa eu te falar, crente tem que estar junto, reunido, brasa tem que estar junto para o fogo pegar. Estavam todos reunidos num só lugar, versículo 2. De repente, olha lá a promessa se cumprindo. Porque quando Deus fala, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus falou para aguardar a promessa. E eu, Deus, vou realizar essa promessa. E eles aguardaram, ficaram em oração. Senhor, então, imagina a oração deles, não está escrito na Bíblia, mas imagina a oração deles: enche-me com o teu poder, Senhor, enche-me até transbordar, derrama a sua glória, enche-me, enche-me, enche-me. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Olha o enchimento do Espírito. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. O Espírito Santo no crente, filiação, faz com que esse crente produza fruto do Espírito. Amabilidade, amor, isso é fruto do Espírito. Agora o Espírito Santo sobre o crente não tem a ver com o fruto do Espírito, mas tem a ver com o poder de dunamis. Para quê? Para esse crente realizar as obras de Deus, ser testemunha nessa terra. Gente, há uma ênfase nas Escrituras. Jesus enfatizou o poder do Espírito sobre o crente. Jesus enfatizou isso. Eu li aqui no início, Paulo chegando em Éfeso e fazendo o quê? E perguntando: vocês receberam o quê? Não é o Espírito Santo nem vocês. Vocês receberam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Vocês receberam? Olha a pergunta de Paulo. Gente, por que eu vou deixar essa igreja com 30% ou 70% de pessoas cheias do poder do Espírito, que receberam o batismo com o Espírito Santo, e os outros eu não vou ligar para esses outros? Não, eu vou ensinar que todo crente pode e deve receber o poder do Espírito Santo sobre ele. Você vai me ouvir muito falando sobre o poder do Espírito Santo sobre o crente.
poder do Espírito Santo sobre o crente muda a nossa vida. Pedro, ao se deparar com a perseguição dos religiosos, eles clamaram: Senhor, por favor, Senhor, olha para nós, faça com que preguemos a tua palavra ousadamente. O que aconteceu? O Espírito Santo os encheu. Isso está em Atos 4. E o que aconteceu com eles? Eles pregavam a palavra de Deus com ousadia. Quando o poder do Espírito Santo te pegar, você não vai ter vergonha de talvez vir aqui na frente e pregar a palavra. Quando o poder do Espírito Santo te pegar, você não vai ter vergonha de você chegar para alguém que está na rua, a pessoa está chorando, está desanimada, você vai dizer: deixa eu te falar uma coisa, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Você vai falar: uai, da onde está vindo essa autoridade na minha vida? É o poder do Espírito Santo na vida do crente. Em nome de Jesus, que esse poder toque na sua vida. Se você se encher desse poder, do poder do Espírito Santo, você vai mudar a vida das pessoas, você vai mudar a vida daqueles que estão do teu lado, você vai mudar, gente, Deus precisa de nós aqui nessa terra. Para quê? Para anunciar o teu evangelho. Gente, se a gente viver para nós mesmos, se a gente ficar vivendo para nossas vontades, se a gente ficar vivendo, escute isso, se a gente não vai alcançar outras vidas. Mas Deus nos chamou para que recebamos o poder do Espírito Santo, para nos enchemos do poder do Espírito Santo. Para quê? Para a gente ir pregar o evangelho com ousadia, para que vidas sejam transformadas. Crente, escute uma coisa, crente, quando se fala em línguas, as pessoas, algumas pessoas batem nesse tema de línguas, batem nesse tema que línguas é sensacionalismo, é emocionalismo, é demoníaco. Gente do céu, você não percebe que é o diabo que está querendo falar mal desse recurso tão poderoso que Deus disponibilizou? Quando Deus disponibilizou, versículo 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. A evidência física do encher do Espírito Santo é o falar em línguas. O Espírito Santo em nós, fruto. Gálatas 5, lê lá. O Espírito Santo sobre nós, línguas de fogo. Espírito Santo sobre nós, ousadia para fazer a diferença nessa terra. Jesus disse para mim e para você: vocês são a luz desse mundo. Jesus está dizendo: esse mundo está em trevas. Jesus está dizendo: esse mundo aí está perdido, mas vocês são a luz deste mundo. Quando eu disse que Deus precisa de você, eu não disse que Deus precisa de você para ser Deus. Ele é eterno. Eu estou dizendo que Ele precisa de você para iluminar a vida de outras pessoas. A minha oração é que o fogo do Espírito Santo pegue a sua vida, que o poder do Espírito Santo pegue na sua vida. Você precisa desejar, você precisa querer, você precisa ardentemente buscar o poder do Espírito Santo. Você não pode entrar no comodismo, você não pode pensar que já está bom, você não pode pensar: já tem recebido algumas bênçãos, né, pastor? Tem recebido umas bencinhas aqui, umas bencinhas ali, isso já está bom já. Não. Eu estou falando para um povo que sempre quer mais. Um povo que sempre quer crescer mais, sempre quer se aprofundar mais. Quem vem comigo nisso? As pessoas iam ouvir John Wesley pregar e perguntaram para elas: por que vocês gostam de ouvi-lo? Nós gostamos, na verdade, de vê-lo queimar em cima do altar. Ele pega fogo quando ele está pregando. Nós gostamos disso. Crente, você nasceu de novo para receber o poder do Espírito sobre você, para pegar fogo. Gente, há uma diferença no mundo espiritual do crente cheio do poder do Espírito Santo. Há uma diferença. E quem já foi cheio uma vez, tem que buscar para ser cheio sempre, todos os dias. Eu já fui cheio lá no ano de 94, pastor, aleluia, glória a Deus. Não tem essa não, meu irmão. Você tem que buscar: Senhor, encha-nos. Em Atos capítulo 2, os discípulos foram cheios, nós lemos aqui. E se nós pegarmos Atos capítulo 4, você vai ver que eles foram cheios novamente. Todos os dias da nossa vida é para nos encher do poder do Espírito Santo de Deus.
Sabe por que alguns se esfriam? Porque ouviram pessoas dizer: ah, esse negócio é de menino, é meninice, esse negócio é menina, agora você cresceu, você não faz mais as coisas de menino. É meninice você buscar o fogo do Espírito Santo? Essa foi a primeira pergunta de Paulo. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E sabe que você viu o que aconteceu? Ah, nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo pregou sobre Jesus, porque Paulo sabia que o batismo de João Batista era só para arrependimento. Paulo prega sobre Jesus, e aí o que acontece? Eles são batizados nas águas, e Paulo impôs as mãos. Paulo impôs as mãos. Paulo impôs as mãos. Quem é cheio, impõe as mãos para encher outro. Imposição de mão, passar adiante. Quem está cheio, passa adiante. Paulo impôs as mãos, e o que aconteceu? Volta lá, Atos 19, se eu não me engano é versículo, vamos colocar o versículo 7. Atos 19, versículo 7, eram todos 12, versículo 5. Ouvindo isso, eles foram batizados, nas águas, no nome do Senhor Jesus, versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Olha lá, sobre eles, o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Sabe o que Paulo estava pensando? Eu fundar uma igreja aqui de crentes sem o poder do Espírito? Estou fora. Eu quero fazer com que esses 12, que a nossa igreja em Éfeso, tenham início com pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Quem é cheia do Espírito Santo é uma testemunha. Ele fala da palavra como parece estar vivendo com Jesus ontem. Fala com uma convicção. De onde vem essa convicção? Do poder do Espírito Santo. Não é aquela: irmãos, nós vamos agora meditar na palavra e tal. Nossa, se eu pregando assim animado, que eu acho que eu estou animado, você já está quase dormindo. Imagina se eu pregasse: irmãos. Mas o que acontece? O poder do Espírito Santo faz toda a diferença. Paulo disse: eu vou fundar uma igreja aqui, vamos começar uma igreja aqui? Vamos, mas com pessoas cheias do poder do Espírito Santo. A igreja Pleno Evangelho vai crescer? Vai, está crescendo, mas com pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Eu não estou dizendo pessoas perfeitas. Perfeito é só Jesus Cristo. Mas deixa eu te falar, gente, é só Deus mesmo. Deus, que é Deus, que conhece tudo, nos chamou para a obra dele, sabendo das nossas imperfeições. Você já parou para pensar? Cara, Deus, será que Deus, o Senhor me chamou? Não, o Senhor não sabe, o Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe como sou assim assado, o Senhor sabe. Mas eu te chamei porque eu preciso de você neste tempo, nessa hora. Paulo foi uma bênção naquele tempo. Pedro foi uma bênção naquele tempo. Mas hoje, somos nós, nesse tempo. No meio dessa geração perversa e corrompida, é aqui que nós vamos brilhar como estrelas no céu. Não pense que você é pequenininho demais, eu não sou ninguém. Lembra que Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu te chamo para ser profeta. Senhor, mas eu sou pequeno. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu o escolhi para ser profeta para as nações. Talvez você está aqui nessa noite está dizendo: como eu sou falho, como eu sou, pastor, olha a minha vida. Se você crê, 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 Deus vai transformar a sua vida. Você vai olhar para trás e vai dizer: o que é isso, meu Deus? As pessoas vão falar: é impossível. Como assim? Ele, a gente esperava por outro.
Outro era melhor, outro era mais dinâmico, outro era mais simpático, outro. Mas quando Deus escolhe, Ele já traz a capacitação, em nome de Jesus Cristo. Se você está aqui nessa noite, entrou aqui dizendo, não é possível, quantas falhas, quantos erros, será que Deus realmente tem algo na minha vida? Vai a resposta de Deus para a sua vida, se você crê, se você crê, se você crê, se você crê, Ele te faz andar em lugares altos nessa terra e vai usar a tua vida. Aleluia! Oh! Glória a Jesus Cristo! Você não precisa saber como que Deus vai fazer. Amanhã Deus vai agir assim na sua vida. Depois da manhã Deus vai agir desse jeito na sua vida. Depois da manhã Deus vai agir. Você precisa deixar o rio te levar. No oceano do Espírito, e ali navegarei. É por aí, você está entendendo? Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Tem pessoas que pensam que Deus não pode usá-lo, começar a fazer por causa dos seus erros. Eu não digo nem erro antes de Jesus Cristo, antes de ter recebido Jesus. Isso você tem fé para dizer que esses erros foram cancelados. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas são erros depois que eu conheci a Jesus. Erros que vieram após conhecer Jesus. A palavra de Deus diz, outrora nós não tínhamos, mas agora nós temos um advogado que intercede por nós. Se quando eu estava no mundo, perdido, miserável, não é palavrão, desgraçado, Ele me amou e me escolheu. Quanto mais agora, eu sendo filho, Ele me descartaria? Não, aquele que começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completá-la. Precisa crer, não pode ouvir o inimigo, não pode ouvir o diabo, não pode ouvir. Quem ouve o diabo para, quem ouve o diabo retrocede, mas tem que ouvir as palavras doces de Jesus dizendo, vem, levante, eu te levanto, eu te sustento, eu te carrego, eu te fortaleço, eu te dou força, sou eu que te chamei. Então eu peço que você coopere comigo crendo que eu vou te levar no oceano do Espírito Santo. Apaga essa luz, se levante.